Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão chegando aí para nossa live, né, de escatologia, nossa sexta aula de escatologia. Hoje, né, hoje é dia 18 de agosto de 2020, tá certo? Eu gosto de falar a data, até porque, né, a gente vai depois subir essa aula também para o YouTube, né, com a permissão de Deus, e pessoas vão assistir essa aula em outros dias, quem sabe até, né, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, enfim, porque o curso fica salvo lá no canal do YouTube, né? Então, eu gosto sempre de falar a data, né? Muito bem, gente. Bom, hoje é a nossa aula número 6, né? Nossa aula 6 de escatologia. E hoje nós vamos falar sobre o que, pessoal? Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, né? Semana passada a gente começou a falar sobre o seguinte tema: a igreja poupada da tribulação, né? Então a gente começou a falar aqui, né? Por que nós cremos que as escrituras ensinam que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Como a gente não conseguiu acabar na aula passada, então a gente vai retomar hoje essa aula, ok, gente? Esse assunto, esse tema, tá? Bom, mas antes disso, eu gostaria de ler com vocês um texto bíblico, tá? Então, vamos lá, sem mais demoras. Boa noite aí a todos os irmãos, a todas as irmãs que estão aí entrando na nossa transmissão. Eu quero ler com vocês, a princípio, um texto que está no livro de Apocalipse, para quem for acompanhar na sua Bíblia. É Apocalipse capítulo 1, versículo 3, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ok? Então, eu vou ler aqui. Diz assim, olha: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então veja, gente, por que eu estou lendo esse versículo aqui, né? Antes da gente entrar no assunto da aula propriamente dito, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Tem muitas pessoas que às vezes se perguntam: para que estudar esse assunto, né? Para que estudar esse assunto de escatologia? É um assunto tão difícil, é um assunto às vezes difícil da gente entender, da gente compreender, né? Por que estudar isso? Para que precisa estudar isso, né? Mas olha, se você prestar atenção, esse versículo aqui, olha só, diz o seguinte, Apocalipse 1:3. Diz assim, olha, bem-aventurados, né? O que significa a palavra bem-aventurados? A palavra bem-aventurados significa felizes, ou como são felizes. Então, quem são os bem-aventurados aqui? Bem-aventurados aqueles que leem. Olha aí, você não gosta de ler? Presta atenção. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem, né? Então, se você está ouvindo essa noite, você já está sendo bem-aventurado. Mas aqui o texto está falando que bem-aventurados, felizes, são aqueles que leem e que ouvem. O quê? Leem o quê? E ouvem o quê? Leem e ouvem as palavras da profecia. Olha aqui, as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, né? E guardam, também tem deu uma travadinha aí, né, no Face, mas voltamos. Então veja, aqui no final do versículo ainda diz assim: e guardam as coisas nela escritas, né, escritas na profecia, nas palavras da profecia. Aí diz assim:
pois o tempo está próximo. Né? Então olha só, gente, esse versículo é interessante. Ele está falando aqui que bem-aventurados são as pessoas que leem, que ouvem e que guardam. Ó, três verbos aqui. As pessoas que leem, que ouvem e que guardam. O quê? Guardar no sentido, né, de você guardar no seu coração, né? Você ler a respeito, você ouvir a respeito, né? Você aprender para você guardar no seu coração, até para você praticar. Mas bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam o quê? As palavras da profecia, né? E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então veja, esse versículo aqui é o terceiro versículo do livro mais, talvez mais, que tenha mais conteúdo escatológico da Bíblia. Né? É o terceiro versículo, é como se fosse uma abertura. Né? O versículo 3 aqui é como se fosse uma abertura para o livro de Apocalipse. O livro, provavelmente, acho que a gente pode dizer que o livro de Apocalipse é o livro com mais conteúdo escatológico de toda a Bíblia. E logo na abertura desse livro está dizendo isso aqui. Que bem-aventurado, feliz é aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras da profecia, né? As palavras da profecia, tá? Então, por isso que a gente estuda, né? Às vezes a pessoa, mas por que estudar essas coisas? É tão difícil, é tão complicado de entender. Então, você tem uma razão aqui, né? Você tem uma razão, mas não apenas essa razão. Eu estou com esse livro aqui, eu tenho falado para vocês, né? Esse é um dos livros que eu tenho lido para preparar as aulas, que é o livro A Bíblia e os Eventos Futuros, né? Panorama da Escatologia Bíblica, é do Leon J. Wood, tá? É da editora Candeia esse livro aqui. E esse livro aqui eu tenho há muitos anos, né? Eu comprei esse livro aqui quando eu fazia o curso de teologia. Isso foi lá em 1994, por aí. Né? Faz muito tempo já. Mas aqui ele fala, esse autor, ele tem uma parte aqui que ele fala sobre os benefícios do estudo profético. E ele fala aqui de 5 benefícios, que eu quero citar rapidamente aqui. Antes da gente voltar ao tema, né, da Igreja Poupada da Tribulação, me permita aqui falar para vocês esses 5 benefícios do estudo profético que ele traz aqui, tá? O primeiro benefício que ele diz aqui é o estímulo espiritual, tá? Se você puder ir anotando, vai anotando aí. Estímulo espiritual. Por quê? Quando você estuda as questões escatológicas, quando você estuda esse assunto escatológico, esse assunto de escatologia, quando você começa a entender o que a Bíblia revela, o que Deus revelou na Bíblia sobre os acontecimentos dos últimos dias, dos últimos tempos, isso traz um estímulo espiritual para você, gente. É um estímulo espiritual. Para quê? Para você se consagrar mais, para você buscar mais a Deus. Né? Ele até diz aqui, ó, incentiva o cristão a viver uma vida agradável a Deus. Quando você estuda esses assuntos, você começa a entender, né, a revelação de Deus acerca dos acontecimentos que virão, tá? Isso começa a te incentivar espiritualmente, né? Ó, ele diz aqui ainda o seguinte, quer ver? Ele diz assim, verifica-se o íntimo relacionamento que existe entre o conhecimento de profecia e a pureza de vida, ao observar os crentes numa congregação normal. Né? Então ele está falando que quando você observa os crentes numa igreja normal, numa congregação normal, você vê, né, o íntimo relacionamento que existe entre a pessoa conhecer as profecias bíblicas, né, conhecer a escatologia bíblica e a sua pureza de vida. A pessoa vai querer ter uma vida mais pura, mais consagrada, mais dedicada, mais santificada. Então, por isso é importante estudar esse assunto, né? Então, esse é o primeiro benefício aqui que o autor fala, né? O segundo benefício que ele fala é a satisfação intelectual.
Porque também traz uma satisfação intelectual, gente. Veja bem, Deus nos criou com essa capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer perguntas, né? Por que que nós somos assim? Foi Deus que nos criou com essa capacidade de pensar, de raciocinar, né? De questionar, de fazer perguntas, tá certo? E às vezes a gente quer saber, né? As pessoas pensam sobre isso, como que vai ser o futuro, o que que vai acontecer, o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar, né? Lembra quando, quem é mais velho aí, quando estava chegando perto do ano 2000, né? O pessoal falava, o mundo vai acabar no ano 2000, porque a Bíblia diz, a 1000 chegará e de 2000 não passará. O pessoal até inventava coisa que nem tá na Bíblia, né? Porque as pessoas não conhecem, né? Então elas ficavam reproduzindo, como papagaios, aquilo que os outros falavam, né? Então veja, existe uma espécie de um anseio na humanidade por conhecer essas questões, né? Então veja, Deus revelou algumas coisas para nós. E quando você busca conhecer essas coisas, isso traz uma satisfação intelectual para você, tá certo? Ó, esse autor aqui, ele diz assim, olha só que interessante, ele diz assim, Deus não teria dado tantas informações sobre estes eventos se não quisesse que o homem os conhecesse. Gente, você concorda? Eu concordo com o que ele está falando aqui. Está revelado na Bíblia, está aqui na Bíblia. Tem gente que fala, eu não quero estudar esses assuntos, eu não gosto, sei lá, eu tenho medo, né? Mas por que está na Bíblia então? Né? Veja lá o texto que a gente já leu, né? Para quem chegou depois leia lá, Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia. Né? Então, quem lê, ouve e guarda é bem-aventurado, é feliz. Né? Então veja, ele diz aqui, Deus não teria dado tantas informações sobre esses eventos se não quisesse que o homem os conhecesse e louvasse a Deus por eles. Né? À medida que o homem conhece esses eventos profetizados e louva a Deus, experimenta um significativo contentamento intelectual. Tá? Então, primeiro benefício a gente falou, estímulo espiritual. Segundo benefício, satisfação intelectual. O terceiro benefício que ele coloca aqui é estabilidade psicológica. A pessoa que entende essas coisas, né? Perdão, a pessoa que entende essas coisas, a pessoa que acredita, né, nas profecias bíblicas, ela passa a ter até mais estabilidade psicológica, gente. Ela vai ter até mais equilíbrio emocional, porque ela tem segurança, ela sabe no que ela crê, ela sabe o que Deus revelou, ela sabe o que vai acontecer. Então ela descansa em Deus, ela passa a ter mais estabilidade psicológica, né? Esse autor diz assim, olha, para aquele que goza de um relacionamento, né, com o Senhor Jesus, então para aquele que desfruta, né, de um relacionamento com Jesus, um conhecimento dos eventos futuros, como profetizados na Bíblia, é vital em providenciar o almejado senso de paz e segurança. Olha aí. Tá vendo? Aquele que tem um relacionamento com Cristo e conhece, né, essas coisas que a Bíblia revela pra gente, né, isso daqui providencia um senso de paz e segurança. Então, traz até o quê? Uma estabilidade psicológica, um equilíbrio emocional. Por isso é importante estudar esses assuntos também. Né? Outro benefício, eu falei que são 5, né, que o autor coloca aqui. Então eu vou falar o quarto benefício. É o conforto no pesar. Né? Conforto quando você fica com o seu coração e com a sua alma pesarosa. Né? Principalmente quando você perde um ente querido. Né? Então, se você perde um ente querido
Mas você sabe que esse ente querido morreu em Cristo, morreu salvo, não é? Você vai ter um conforto, você vai saber que essa pessoa está com Cristo, que um dia você vai rever essa pessoa novamente. Então, o conhecimento desses assuntos traz conforto nos momentos de pesar, né? Nos momentos pesarosos da vida, tá certo? Veja que tanto que esse autor aqui, ele até cita o texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que fala sobre o arrebatamento da igreja, né? Que a gente já estudou em aulas passadas, e que diz o quê? Que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então é um conforto para a gente, né? Quando você perde uma pessoa muito querida, mas você sabe que essa pessoa está, né? Ela morreu salva, você sabe que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esse conhecimento, e não só esse, mas o conhecimento desses assuntos como um todo, traz um conforto nesse. E o último benefício que o Leon J. Wood relaciona aqui para o estudo da escatologia é a convicção para o serviço, tá? A convicção para o serviço aqui no sentido do serviço que você presta para Deus, para o reino de Deus, na obra de Deus, na igreja do Senhor. Se você conhece a escatologia, você vai ter mais convicção para servir a Deus, com dedicação, com zelo, né? Ele fala aqui, ó, essa pessoa, né, que começa a estudar esses assuntos de escatologia, essa pessoa vê a necessidade, percebe a necessidade de ser mais ativo na obra de Deus, para que os seus amigos e parentes ouçam o evangelho e se salvem, né? Então a pessoa, quando ela começa a estudar esse assunto, ela quer se dedicar mais na obra de Deus, para que as pessoas sejam salvas, os seus amigos, os seus parentes, para que possam também estar, né? Um dia com Cristo, né? A pessoa passa a ter uma dedicação maior na obra de Deus. Ele diz aqui, ó, pensar naquele momento, né? No momento da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, pensar nessas coisas incentiva o cristão a servir bem durante este tempo de espera. Né? Não servir de qualquer jeito, não servir de forma relapsa, relaxada, mas servir bem durante esse tempo que a gente está esperando o retorno de Cristo, né? O arrebatamento da igreja. Tá, gente? Então, eu quis começar essa aula hoje um pouquinho diferente, então, para quem entrou depois, eu recomendo, assista novamente, né, o início, mas a gente leu Apocalipse 1:3, que fala aqui que feliz é aquele que lê, ouve e guarda o quê? As palavras da profecia, né? E aqui o autor, o Leon J. Wood, ele fala de 5 benefícios do estudo profético, que é estímulo espiritual, satisfação intelectual, estabilidade psicológica, conforto nos momentos de pesar, né, nos momentos em que você estiver pesaroso, e convicção para o serviço, tá? É isso daí. Bom, então, tendo feito essa introdução, vamos então voltar ao assunto, né, que nós estávamos tratando na última aula, ok? Bom, gente, nós temos na apostila, né, no esboço, melhor dizendo, que eu preparei para essa aula, nós relacionamos aqui 5 razões. Desculpa, 5 não, 7. Corrigindo. Nós relacionamos aqui 7 razões pelas quais nós acreditamos, né? Nós, quem? Quando eu falo nós, espero que você seja também, mas eu estou falando dos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, né? Então, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, né? Pré-tribulacionista, você lembra, né? O que significa? Significa aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada
antes da tribulação. Pré-tribulacionista. Antes, né? Pré-tribulação, né? Então, nós tribulacionistas acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Por quê? Né? Porque existem pessoas que pensam diferentes, né? Existem outros teólogos, gente, né, que eu tenho falado aqui, a gente respeita muito. Nós temos irmãos em Cristo, pessoas sérias, pessoas que creem na inspiração da Bíblia, né? São cristãos, como a gente fala, são cristãos ortodoxos, né? Crentes na inspiração da Bíblia, na inerrância das Escrituras, mas interpretam um pouquinho diferente da gente, né? Então, a gente respeita, a gente sempre fala assim o seguinte, existem coisas, deixa eu abrir um parênteses para falar isso aqui para vocês. Existem coisas, gente, na doutrina cristã que são inegociáveis, né? A gente diz que existem coisas que são inegociáveis, tá? Outras coisas, não é que elas são negociáveis, mas nós vivemos bem em comunhão mesmo com pessoas que pensem diferente de nós, tá? Então, o que é inegociável para a gente? Inegociável para a gente é a Trindade, por exemplo. A doutrina da Trindade é uma doutrina inegociável para nós cristãos, tá? A doutrina da divindade de Jesus, portanto, né, que está implícita na Trindade, essa doutrina é inegociável, né? A doutrina do fato de Cristo ter duas naturezas, né? A natureza divina e a natureza humana, né? Ser 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem, né? É um mistério para a gente, tá certo? Essas duas naturezas unidas em uma única pessoa, e isso aí é uma doutrina inegociável, né? Outra doutrina inegociável as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, né? São a palavra de Deus, as Escrituras sagradas, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, é Deus, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Veja, essas doutrinas que eu estou falando aqui são doutrinas inegociáveis. Agora, tem algumas doutrinas que elas, vamos colocar assim, que elas são mais secundárias. Então a gente convive bem com quem pensa diferente da gente, tá? Não deixa de ser servo de Deus por pensar um pouquinho diferente. Por exemplo, o batismo, né? Um exemplo, o batismo, né? Então, por exemplo, eu sou adepto do batismo por imersão, né? Imersão, tá certo? Agora, nós temos irmãos que batizam por aspersão, mas são gente séria, gente que crê na Trindade, crê na divindade de Jesus, na inspiração da Bíblia, sabe? Enfim, nas doutrinas fundamentais, creem como nós, mas pensam diferente em relação ao batismo, né? Por exemplo. E outra área onde você vai ter alguns pontos de vista diferentes é na escatologia. Por isso que você vai ter aí, né? Como eu falo, né? Se você tem o pré-milenista, o amilenista, o pós-milenista, né? Aí entre os enfim, entre os teólogos que estudam escatologia, você vai ter também os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, né? Então, são várias correntes, várias linhas, né? E elas vão se fundindo. Então, você pode ter um pré-milenista que é pré-tribulacionista, como eu, particularmente. Mas você pode ter um pré-tribulacionista, você pode ter um pré-milenista que é pós-tribulacionista, né? Entende? Então, você vai juntando, né? E fazendo aí enfim, as correntes elas vão conversando entre si, tá certo? Então, como eu falei, você pode ter um pré-milenista, que é pré-tribulacionista. Você pode ter um pré-milenista, que é pós-tribulacionista. Você pode ainda ter um
pré-milenista, que é mid-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, né? Então, só que essas não são doutrinas que a gente entende assim como fundamental, tipo, eu não posso ter comunhão com o irmão porque ele pensa diferente de mim, né? Tá? Então, existem algumas doutrinas que são fundamentais, a gente fala que são inegociáveis, né? São inegociáveis. Outras doutrinas vai de uma questão de interpretação, né? De convicção interior, de interpretação, de hermenêutica, como a gente fala, né? Da hermenêutica que a pessoa adota, né? Então, por exemplo, tem muito a ver com a questão, eu tenho falado aqui, né, a hermenêutica tem tudo a ver com essa questão da escatologia, né? Que é a interpretação da Bíblia, né? Então tem aqueles que interpretam a Bíblia mais alegoricamente, tem aqueles que interpretam a Bíblia mais literalmente, né? Que é o meu caso, que é o nosso caso, dos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. A gente interpreta a Bíblia mais literalmente, né? E menos alegoricamente. A gente só vai interpretar a Bíblia alegoricamente, figuradamente, quando o próprio contexto mostra que é figurado, que é alegórico. Caso contrário, a gente não vai alegorizar uma coisa que é literal, né? Então isso daí são princípios de interpretação bíblica, são princípios de hermenêutica que fazem toda a diferença na hora, né, que você vai, então, interpretar a Bíblia. Quem sabe mais adiante a gente não faz um curso de hermenêutica, né? Que é um curso de interpretação bíblica, ou seja, quais as regras que a gente deve levar em consideração quando nós vamos interpretar a Bíblia, tá? Bom, então voltando aqui, quais são, na aula passada nós falamos 4, né? Nós temos sete argumentos, né? 7 argumentos. Na aula passada nós falamos 4 dos 7 argumentos a favor do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, tá? Permitindo Deus, na aula que vem a gente começa a falar sobre a grande tribulação já, tá, pessoal? Então se prepare aí. Eu tinha um professor que quando ele ia dar aula sobre a grande tribulação, ele falava assim, vamos para a grande tribulação. Se prepare para entrar na grande tribulação. Mas aí não é no sentido literal, é figurado, né? Tá certo? Então veja, a semana que vem, permitindo Deus, figuradamente a gente vai entrar na grande tribulação, né? A gente vai estudar sobre esse período da grande tribulação, tá bom? Mas hoje a gente vai dar continuidade aqui. Então, na aula passada, eu não vou repetir, tá, gente? Senão eu começo a falar demais aqui e a aula não acaba nunca. Nós falamos 4 argumentos a favor do arrebatamento da igreja antes da tribulação. O primeiro argumento é a promessa feita à igreja de Filadélfia, né? Que está em Apocalipse 3:10. Eu não resisto, tá? Eu vou ler. Apocalipse 3:10, só aqui repassando rapidamente, Apocalipse 3:10, que é a carta à igreja de Filadélfia, né? Que é uma das 7 igrejas aqui do Apocalipse, é uma igreja fiel a Deus, e para essa igreja fiel, Jesus disse o seguinte: por que guardaste a palavra da minha perseverança? Olha aí, por que guardaste a palavra da minha perseverança? Também Ô, gente, travou um pouquinho, né? Travou um pouquinho. Estamos retornando aí. Fica aí, não sai daí não, tá? Às vezes trava um pouquinho, mas a gente retorna. Às vezes é o sinal aqui o sinal aí do Wi-Fi, né? Que falha um pouquinho, mas a gente retorna, tá? Então, olha, a gente estava lendo aqui Apocalipse 3:10, que diz, né? Por que guardaste a minha palavra, né? Ou melhor, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar
os que habitam sobre a terra, tá? Então, eu só gostaria que, se alguém tiver aí, puder dar um ok aí, que está ouvindo, porque deu uma travadinha agora há pouco, se vocês puderem dar um retorno, que vocês estão conseguindo acompanhar, ouvir, eu ficaria muito grato, tá bom? Por gentileza aí, alguém dá um ok aí, tá tudo ok, tá ouvindo? Aí eu sigo aqui, eu continuo aqui, tá? Ok, obrigado, irmã. Ok, então vamos lá, estão me ouvindo? Beleza. Então vamos lá. Então, gente, ó, preste atenção aqui, vamos lá. Vamos nos concentrar aqui, né? Preste bem atenção aqui. Jesus fez uma promessa para uma igreja fiel, né? Jesus fez uma promessa para a igreja de Filadélfia, dizendo que, porque guardaste a palavra da minha perseverança, né, já que vocês guardaram a palavra da minha perseverança, então também eu te guardarei. Jesus é que está falando, eu te guardarei do quê? Da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, essa promessa à igreja de Filadélfia é um dos argumentos que a gente já falou na aula passada. O segundo argumento que a gente falou na aula passada é a natureza da 70ª semana de Daniel, né? Então veja, nós falamos ali, lembra que nós entendemos, né, que a grande tribulação corresponde à 70ª semana lá de Daniel. 69 semanas já aconteceram, depois que se cumpriu o tempo das 69 semanas, abriu-se um parênteses, que é esse tempo que a gente está vivendo, que é o tempo da igreja, a dispensação da igreja, e após o arrebatamento da igreja, começa a 70ª semana, semana de número 70, que é a grande tribulação. E nós falamos que quando o anjo Gabriel trouxe a profecia para o profeta Daniel, ele disse o quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então as 70 semanas têm a ver com o povo de Israel, não é com a igreja. É 70 semanas determinadas sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? O povo judeu, o povo de Israel. E sobre a tua santa cidade. Qual é essa cidade? Jerusalém. Tá? Então, esse é um argumento muito forte para mim, particularmente, tá? Porque a igreja não esteve presente nas 69 primeiras semanas, porque nas 69 primeiras semanas a igreja ainda não existia. A igreja começa no dia de Pentecostes, que é depois das 69 primeiras semanas, e a igreja é arrebatada antes da tribulação, que é a 70ª semana. Tá? A igreja não esteve nem na 69 e nem estará na 70ª. Por quê? Porque 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Tá? Terceiro, isso a gente falou semana passada, a gente só está relembrando. Terceiro argumento, né? A natureza e propósito da tribulação, né? Veja que no versículo que nós lemos aqui, em Apocalipse 3:10, né, na promessa para a igreja de Filadélfia, diz lá que a hora da provação, né, que virá sobre todo mundo, é para experimentar os que habitam sobre a terra, né? Quem são esses que habitam sobre a terra? Não é? São as pessoas que se identificaram com este mundo, as pessoas não salvas, né? Tá? Então, quando o texto está dizendo aqui que essa hora da tribulação, da provação, vai vir para experimentar os que habitam sobre a terra, é experimentar os que habitam sobre a terra, ou seja, aqueles que não se identificaram com Cristo, que não se identificaram com a palavra de Deus, mas que se identificaram com o mundo, tá? E veja, a tribulação é o período no qual Deus sairá a punir
um mundo que rejeitou a Deus e a Cristo, que não é o caso da igreja. Tá? A tribulação, vou ler aqui, ó. A tribulação é o período no qual Deus vai... Mais uma travadinha aí, né? Vamos lá. Então, eu estava lendo aqui. A tribulação é o período no qual Deus sairá a punir um mundo que rejeitou a Deus e a Cristo. Não é o caso da igreja. A igreja não rejeita a Deus nem a Cristo. Tá certo? Então, a tribulação é para tratar com as pessoas que rejeitaram a Deus e a Cristo. Tá? E outra coisa, Jeremias diz que a grande tribulação, né, é o tempo de angústia para Jacó. A gente leu na aula passada, Jeremias 30, versículo 7. Né? Então a tribulação é o tempo de angústia para Jacó. Tá? Então a natureza e o propósito da tribulação não combina com a igreja. A tribulação é para tratar com o povo de Israel, né? E é para tratar com um mundo que se distanciou de Deus, que não se identificou com Deus, mas com habitantes que se identificaram com esse sistema do mundo. Né? Então, essa é a natureza e o propósito da tribulação. Tá? Então, a gente já falou sobre isso também. E o quarto argumento que a gente terminou na aula passada falando foi sobre os 24 anciãos, né? Em relação à tribulação. Então, vocês devem se lembrar que a gente falou aqui que os 24 anciãos, né, para muitos teólogos, para muitos estudiosos do assunto, esses 24 anciãos, eles representam a igreja. Tá? Esses 24 anciãos que aparecem no livro de Apocalipse, eles representam a igreja. Tá? E aí, veja só, na visão do apóstolo João, porque o Apocalipse é o relato da visão que o apóstolo João recebeu quando ele estava exilado na ilha de Patmos, certo? Então, nessa visão, os 24 anciãos estavam no céu, assentados sobre tronos, antes do primeiro selo ser quebrado. Tá? Então, veja, a gente tem aqui Apocalipse, olha só, presta atenção, Apocalipse capítulo 1 é uma descrição de Cristo glorificado. Apocalipse capítulos 2 e 3 contém as 7 cartas às 7 igrejas. Né? Aí nós temos Apocalipse 4 e 5, que relata uma cena acontecendo no céu. E os 24 anciãos estão lá. Aí quando você chega no capítulo 6, é que começa a serem quebrados os selos, né? Os 7 selos, depois vem as 7 taças da ira, não é isso? Depois as 7 trombetas, tá? Que são juízos, que são julgamentos. Então veja, os 24 anciãos que representam a igreja, eles aparecem no livro de Apocalipse nos capítulos 4 e 5, antes dos selos começarem a ser quebrados. Portanto, antes da grande tribulação começar. Ora, se os 24 anciãos que representam a igreja estão no céu antes dos selos começarem a ser quebrados, ou seja, antes da grande tribulação começar de fato, por que eles estão no céu antes da grande tribulação começar? Porque foi arrebatado, porque a igreja foi arrebatada antes. Né? É isso que muitos estudiosos entendem aqui, tá certo? Então a cena mostrada em Apocalipse capítulos 4 e 5 resulta diretamente do arrebatamento da igreja, tá? Bom, mas até aqui, gente, esses 4 primeiros argumentos, eu só estou relembrando o que a gente já falou na aula passada. Estou repetindo um pouquinho porque vai fixando, né? A gente vai relembrando. Eu sempre falo para vocês, né, que o aprendizado vem pela repetição, né? Então a gente vai repetindo para ir fixando, tá? Então vamos para o quinto argumento agora, tá? O quinto argumento tem a ver com a missão do Espírito Santo, gente, como reprimidor
né? No sentido de reprimir, reprimidor. Reprimidor do quê? Do mal, né? Da corrupção. Então, nós vamos ler agora, agora nós vamos pegar o texto bíblico lá, que está em 2 Tessalonicenses, tá? Então, esse é um texto muito importante na escatologia bíblica, tá? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá, abra lá comigo, se você puder, tá? 2 Tessalonicenses, né? Lembrando que as duas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses são cartas com grande conteúdo escatológico, tá? Bom, 2 Tessalonicenses 2, nós vamos até estudar esse texto em outras aulas futuras, porque esse texto é muito importante. Esse texto é muito importante. Mas hoje eu quero destacar aqui, o versículo 6, tá? 2 Tessalonicenses 2, versículo 6 até o 8. Então, olha só, quem está escrevendo aqui é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: e agora sabeis o que o detém. Né? Ele está falando aqui que há algo ou alguém que está detendo o anticristo. Tá? Então ele diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, Paulo está dizendo aqui que o anticristo, ele vai ser, no contexto aqui, você vai ver que ele está falando do anticristo, tá, gente? Aí no contexto ele está falando, no versículo 2, se alguém tiver com a Bíblia aberta, no finalzinho do versículo, desculpa, gente, no capítulo 2, no finalzinho do versículo 3, tá? Está escrito aí: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem que é o homem da iniquidade? O filho da perdição. É o anticristo. Tá? O versículo 4 ainda diz, o qual, né, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Né? A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha aqui, o anticristo, que quer usurpar o lugar de Deus, né, de Cristo, tá certo? Mas sobre esse texto aqui a gente vai falar em outra ocasião. Eu só estou querendo mostrar para vocês que o apóstolo Paulo está falando aqui do aparecimento do anticristo. E aí no verso 6 ele diz que algo, né, ou alguém, vamos dizer assim, está detendo o aparecimento do anticristo. Então eu vou reler aqui, 2 Timóteo 2, 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Tá? O mistério da iniquidade já está operando no mundo. E aguarda, segue aí, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, verso 8, será de fato revelado o iníquo. Né? Então, quando for afastado aquele que agora o detém, aí vai ser revelado o iníquo, aí vai ser revelado o anticristo. Aí vai se dar o aparecimento do anticristo, tá certo? Mas veja, então só que o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo para os Tessalonicenses e ele deve ter falado isso para os Tessalonicenses pessoalmente. O que é que estava detendo o aparecimento do anticristo? Ele deve ter falado em alguma ocasião, pessoalmente. Então aqui na carta ele não especifica, ele não deixa claro, assim, cristalino, o que é que está detendo o aparecimento do anticristo, ou quem está detendo o aparecimento do anticristo, né? Que depois que for afastado, aí então o anticristo vai aparecer.
Então veja, existe muito debate sobre o que é isso, né? O quem é que está detendo o aparecimento do anticristo, né? Quem é que precisa ser afastado ou o que precisa ser afastado para que o anticristo se manifeste? Então existe muito debate aí entre os estudiosos da Bíblia sobre esse assunto. Mas os teólogos, né, pré-milenistas e pré-tribulacionistas, geralmente, né, a maioria, aceita que é uma referência ao Espírito Santo aqui, né? Quem está detendo, né, o aparecimento do homem da iniquidade é o Espírito Santo. Tá? Então, quando o Espírito Santo for afastado, né, por assim dizer, né, como ele diz aqui, olha, o versículo 7, né? O mistério, né? Isso, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, né? Então, quem é que agora detém o aparecimento do anticristo? Para muitos, então, estudiosos, é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo for afastado, né, aí o mistério da iniquidade já está em operação, ele diz aqui, mas aí vai deitar e rolar, né, vamos dizer assim. Né? Aí o anticristo vai aparecer e vai fazer, né, tudo o que ele tiver que fazer, né, ali instigado pelo próprio Satanás, né, o anticristo, auxiliado pela besta, pelo falso profeta, né, a besta que emerge da terra, tá certo? Então, o anticristo e o falso profeta fazendo sinais, né, agindo com o poder de Satanás mesmo, é o que a Bíblia diz, o Apocalipse diz, né? Aí eles vão fazer, né, a iniquidade vai se proliferar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ser afastado. Mas quando que o Espírito Santo vai ser afastado? Para que o mistério da iniquidade prolifere. O Espírito Santo vai ser afastado quando a igreja for arrebatada. Não é? Então é isso. Ó. Eu vou ler aqui o comentário que eu escrevi aqui, né, no nosso esboço. Diz assim, olha, para que a maldade chegue ao seu pleno desenvolvimento, no período da grande tribulação, o Espírito Santo terá de ser afastado. Porque se o Espírito Santo não for afastado, o Espírito Santo restringe, o Espírito Santo reprime, né? De alguma forma, tá certo? Então, para que a maldade chegue ao seu pleno desenvolvimento, e isso vai acontecer no período da grande tribulação, o Espírito Santo terá de ser afastado. E quando que o Espírito Santo vai ser afastado? Quando do arrebatamento da igreja, antes da tribulação. Porque o Espírito Santo, não é? A igreja vai ser arrebatada, a gente sabe que o Espírito Santo habita, né? É claro que, gente, a gente tem que entender que o Espírito Santo, ele é onipresente. Não quer dizer que o Espírito Santo não vai estar aqui na terra quando da tribulação, porque o Espírito Santo é onipresente, né? Ele é divino, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da divindade. Tá? Mas nesse sentido de reprimidor, de restringidor, né, da maldade, da iniquidade, o Espírito Santo vai ser afastado. Tá? E quando que o Espírito Santo vai ser afastado? Quando a igreja for arrebatada, porque o Espírito Santo habita na igreja. Então a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo, por assim dizer, foi afastado, e aí o anticristo começa a exercer aqui o papel dele, que está profetizado no livro de Apocalipse. Aí a maldade vai chegar ao seu pleno desenvolvimento. Né? Então isso também é um argumento a favor do arrebatamento antes da tribulação. Porque o Espírito Santo ele vai ser afastado da terra juntamente com a igreja, quando a igreja for arrebatada. Né? Então veja, a igreja será levada e juntamente com ela será afastado aquele que agora detém o aparecimento
do iníquo, que é o anticristo, né? Quem, né? A igreja, como diz aqui, ó, o mistério da iniquidade, verso 7, né? O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele quem? O Espírito Santo. Aquele que agora o detém, né? Detém o mistério da iniquidade, detém o próprio anticristo, o próprio aparecimento do anticristo, tá? Então esse é mais um argumento, ok, gente? Muito bem, espero que tenha ficado claro, tá? Depois é aquilo que eu falo para vocês, pessoal. Ouça novamente, gente. Ouça novamente. Tira um tempinho aí, né? Sei lá, uma hora aí que você tiver mais sossegado, né? Vai ouvindo novamente, tá? Vai ouvindo novamente, porque aí vai fixando na sua mente. Vamos para o sexto argumento agora. Tá? Lembrando que esse esboço aqui, pessoal, que eu estou usando, está à disposição lá no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Tá? Entra no Google, digita lá no Google, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, a Igreja Poupada da Tribulação. Consegue lembrar de tudo isso? Blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, a Igreja Poupada da Tribulação. Se você digitar isso no Google, você já vai achar esse esboço aqui lá no meu blog e você vai ter isso que eu estou falando aqui, né? De forma mais esboçada, obviamente. Inclusive, quem de repente estiver ouvindo essa aula agora no celular, dá até para você ir no computador, lá no notebook ou no seu computador, e acompanhar aqui, né, em tempo real. Enquanto eu vou lendo aqui o meu esboço, você vai acompanhando aí, lendo pelo seu computador, tá? Se você conseguir fazer isso. Bom, vamos para o sexto argumento aqui. O sexto argumento, gente, é a necessidade, né? Muitos teólogos pré-milenistas e pré-tribulacionistas entendem que existe a necessidade de um intervalo entre o arrebatamento e a revelação de Cristo. Precisa ter, é necessário ter. Por quê? Fala, mas por que é necessário ter um intervalo? Eu vou explicar já. Eu já vou explicar, mas preste atenção. Para muitos estudiosos, precisa ter um intervalo entre o arrebatamento da igreja e a revelação de Cristo. A revelação de Cristo é aquela segunda vinda, né? Que a gente fala em que todo olho o verá. Quando ele vai botar os pés, Cristo vai botar o pé literalmente aqui na face da terra. O arrebatamento da igreja, Cristo vem buscar a igreja nos ares. Cristo não desce até a terra, ele não coloca os pés aqui na terra. Cristo vem e arrebata a igreja se encontra com Cristo nos ares, né? Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, os que estiverem vivos, né, são arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares, num abrir e fechar de olhos, tá? Os nossos corpos são transformados, tá? A gente já falou sobre isso. Então, arrebatamento da igreja, né? A igreja se encontra com Cristo nos ares. Aí, a igreja sobe com Cristo para o céu. E aí, o que acontece? Acontece que a gente tem dois, vamos dizer assim, duas esferas, né? Ou dois palcos. Vamos colocar assim, a gente tem dois palcos de acontecimento. A partir do arrebatamento da igreja, a gente tem os acontecimentos que estão ocorrendo no céu, e a gente tem os acontecimentos que estão ocorrendo na terra. Aliás, o livro de Apocalipse, quando você lê, muitas vezes vai ter essa troca de cenário. Vamos dizer, essa palavra ficou melhor, cenário. Tem dois cenários, o céu e a terra. Tá? Então, durante esse período de 7 anos, né, enquanto aqui na terra, no cenário da terra, está acontecendo a grande tribulação, né, os 7 selos sendo abertos, as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas, as 7 trombetas sendo tocadas, né,
o anticristo perseguindo o Israel, né? Tá acontecendo tudo isso aqui, né? Nesse cenário da terra. No céu tem também os acontecimentos ocorrendo lá nesse cenário no céu, tá? Então, veja, vamos lá, pega a visão aí. Então, para muitos teólogos, precisa ter um intervalo entre o arrebatamento e a revelação de Cristo, a segunda vinda, em que todo olho verá e que ele vai botar os pés dele aqui na face da terra. Por que precisa haver esse intervalo? Porque ele diz aqui, ó, pelo menos duas coisas terão de acontecer entre esses dois acontecimentos. Duas coisas precisam acontecer. Por isso que o tema aqui do argumento é a necessidade. A necessidade de um intervalo entre o arrebatamento e a revelação de Cristo. Porque duas coisas precisam acontecer com a igreja no céu nesse período. Duas coisas precisam acontecer com a igreja no céu nesse período, entre o arrebatamento e a revelação de Cristo, e a segunda vinda de Cristo. Tá? Quais são essas duas coisas? O julgamento dos crentes e a ceia das bodas do Cordeiro, gente. Essas duas coisas devem acontecer, né? É claro que tem um ou outro que pensa diferente, mas, né, eu acredito que a maioria dos teólogos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, acreditam que enquanto a grande tribulação está rolando solta aqui na face da terra, no céu está acontecendo pelo menos duas coisas. Primeiro, o julgamento dos crentes. Preste atenção, não é o julgamento de todos os seres humanos. É o julgamento dos crentes, dos salvos. Porque nós também seremos julgados, viu? Pensa que não? Nós também seremos julgados. Eu vou ler os versículos aqui agora. Né? Nós também seremos julgados. Então, esse julgamento dos crentes deve acontecer nesse período, enquanto está ocorrendo a grande tribulação aqui na face da terra. E outra coisa que deve acontecer é a ceia das bodas do Cordeiro. Vamos ler os textos, gente, para a gente entender melhor? Então, vamos lá. Vamos ler Romanos capítulo 14, tá? Romanos, abra aí sua Bíblia aí, se você tiver com a Bíblia aí, né? Interessante, né, o assunto, né, gente? Quem que concorda? Dá um alô aí se você concorda que o assunto é interessante. É um assunto palpitante, né? Um assunto assim palpitante. Mexe com a gente esse assunto, né? Então vamos lá, Romanos 14:10. Olha só, vamos ler aqui. Romanos 14:10. Diz assim, olha. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Para a igreja, ele está escrevendo para a igreja. Igreja de Roma. E ele diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? Né? Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Agora preste atenção. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Verso 11. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Mas veja, ele está falando aqui, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, tá? Ele começa com duas perguntas retóricas aqui, ele fala, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Por que você despreza o teu irmão? Aí ele fala, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos. Tá? E veja, gente, aqui é uma provável alusão a um julgamento mesmo dos crentes, porque lá no livro de Apocalipse fala do tribunal do grande trono branco que acontece depois do milênio. Tá? Lá depois do milênio ainda.
Porque aqui a gente nem entrou na grande tribulação ainda. Depois da grande tribulação, né, no fim da grande tribulação, Jesus vem, aí ele estabelece o milênio, o reino milenar, aí passam-se 1000 anos, aí depois dos 1000 anos é que vem o julgamento do grande trono branco, né? Onde os ímpios vão ser julgados. Então, aqui Paulo, provavelmente, né, segundo muitos acreditam, ele está falando como ele diz aqui, o tribunal de Deus, né, é um tribunal para julgar os crentes. Mas você fala, mas pastor, julgar o quê? Né? Porque, veja, se nós já fomos até arrebatados nesse momento, se a igreja já foi até arrebatada, o que vai ser julgado? Veja, o julgamento aqui não é para estabelecer se você está salvo ou não, tá? Não é esse não é isso que vai estar em julgamento, a salvação. Porque a nossa salvação, gente, a nossa salvação é uma dádiva, não é isso que Paulo diz aos Efésios? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Então, nesse julgamento, a gente não vai ser julgado, o que estará em julgamento não será a nossa salvação. Ninguém que estiver lá no céu arrebatado vai perder a sua salvação. Se você foi arrebatado, você já está salvo, glória a Deus, para toda a eternidade. Então, o que é que vai ser julgado? O que vai ser julgado é a questão dos galardões, né? Como eu coloquei aqui no esboço, ó. O crente será julgado para saber se tem direito a um galardão ou não. Galardão é uma recompensa, tá? Então, os crentes eles vão ser julgados para saber se tem direito a um galardão ou não. Os galardões são recompensas, porque veja, irmãos, a salvação é de graça, mas os galardões são recompensas pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Então veja só, seria assim, né, incoerente, né, que uma pessoa que se dedicou muito para Deus, para a obra de Deus, um missionário, por exemplo, que foi lá para a África dedicar a vida dele, abriu mão de tudo para estar lá evangelizando lá, por exemplo, os africanos, a gente em tese entende que o galardão dessa pessoa vai ser maior do que aquele crente que de repente é até fiel a Deus, mas, né, não quis se envolver muito na obra de Deus, não quis muito compromisso, né? Tá certo? Então, veja, esse tribunal de Deus, esse tribunal de Cristo, que deve ocorrer no céu entre o arrebatamento e a segunda vinda, no final da tribulação, segunda vinda de Cristo, no final da tribulação, né, esse julgamento, esse trono de Cristo no céu é para determinar os galardões, tá, gente? Os galardões. Ó, vamos ler mais 2 textos aqui. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, tá? 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, né? Por exemplo, o irmão aqui está falando, ó, vale a pena ganhar almas para Jesus. Deus é justo, né? Então é isso, né? Tem pessoas que não perdem uma oportunidade de falar de Jesus, não é verdade? Estão falando de Jesus, estão evangelizando, estão levando almas para Cristo. E outros crentes às vezes estão mais acomodados, né, irmãos? Vamos combinar, né? Tem uns crentes que estão muito acomodados, né? A gente vai até falar disso já, segura aí, né? Está muito acomodado, né? Então, Deus é justo, né? Ele vai distribuir os galardões de acordo com, né, vamos dizer, o trabalho, o serviço que o servo dele realizou aqui na face da terra, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos lá, gente. Não vamos perder aqui
o foco, né? 2 Coríntios 5:10 é um texto muito parecido com Romanos 14:10, tá? Os dois textos escritos pelo apóstolo Paulo, né? 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque importa, 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Tá? E Paulo está escrevendo para uma igreja, novamente, igreja de Corinto. E ele está falando, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um vai receber de Deus de acordo com o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Tá? E quando vai acontecer isso? Bom, então, os pré-tribulacionistas acreditam que é nesse intervalo entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, em que todo olho verá. Então, nós temos dois cenários, vocês percebem? Dois cenários. Enquanto na Terra está rolando aqui a grande tribulação, selos, taças da ira, trombetas, o anticristo, o falso profeta, perseguindo e tal, toda aquela situação, o que está acontecendo no céu? Primeiro, está acontecendo o tribunal de Cristo, o julgamento dos crentes, dos salvos, para que seja atribuído a cada um seu devido galardão. Tá? E também outra coisa deve acontecer, que é a ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes disso, eu quero ler ainda com vocês outro texto, gente. Vamos lá. Muita calma aí, tá? Muita calma aí. Já já a gente acaba. 1 Coríntios, volta um pouquinho. Você está em 2 Coríntios? Volta para 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, tá? Quem não curtiu ainda a live aí, aproveita para curtir aí. Enquanto a gente está procurando aqui o texto, você não curtiu ainda, aproveita para curtir aí, aproveita para deixar o seu comentário aí, né? Aproveita para compartilhar, tá? Essa live, ok? Vamos ver, olha, esse texto é muito bom também, gente. Presta atenção aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, né? Versículo 11, olha só, preste atenção, vamos acompanhar esse texto aqui. Precisa acompanhar com bastante atenção. Paulo diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ok? Qual que é o fundamento? O alicerce. O fundamento é Cristo. Ele está dizendo, ninguém pode colocar outro fundamento. Certo? Certo. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, que dia é esse? A gente entende que é o dia do tribunal de Cristo, o dia do julgamento. O dia a demonstrará, né? Olha, manifesta, verso 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Já vou explicar. Verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá o quê, gente? Preste atenção aí. Receberá o quê? Receberá galardão. Olha aí, galardão. É o que a gente está falando. Né? Ó, vou ler de novo, verso 14. Se permanecer a obra que alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se permanecer, receberá galardão.
E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Não vai deixar de ser salvo. Vai ser salvo. Todavia, como que através do fogo. Né? Veja, deixa eu tentar explicar esse texto aqui. Paulo está falando o seguinte. O alicerce é Cristo. O alicerce da igreja, da obra de Deus, é Cristo. E nós temos que construir em cima desse alicerce. Só que o apóstolo Paulo está falando que as pessoas usam diferentes materiais nessa construção. Ele diz aqui, alguns usam ouro, prata e pedras preciosas. Outros usam o quê? Madeira, palha e feno. E aí ele usa aqui uma figura dizendo que naquele dia, no dia do juízo, vai ser, é como que se essas nossas obras fossem colocadas no fogo. O material que a gente usou para edificar sobre o fundamento que é Jesus, esse material vai ser colocado no fogo. E aí o fogo vai provar as nossas obras. Quem usou ouro, prata e pedras preciosas, o fogo vai fazer o quê? Vai purificar, mas vai permanecer, porque o fogo não acaba com o ouro, nem com a prata, nem com as pedras preciosas. Pelo contrário, o ouro purifica esses materiais. Agora, e a madeira? E a palha? E o feno, quando é colocado no fogo, o que acontece? Acaba, gente. Acaba. Então, veja, tem muita gente que vai até ser salvo. É como ele está falando aqui, vai ser salvo. Né? Ó, o versículo 15. Ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Né? No sentido que ele vai ficar sem galardão. Sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Né? Vai ser salvo por quê? Porque a sua salvação não depende, né, das suas obras, tá certo? A salvação é pela graça. Se bem que as obras confirmam a fé salvadora, né? Também tem esse aspecto que a gente tem que levar em consideração, né? Mas vamos voltar aqui, veja. Então, veja. Porque, gente, vamos combinar, né? Tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus com excelência, irmão. Tem gente que está se dedicando para fazer a obra de Deus. Está fazendo a obra de Deus com excelência, está dando o seu melhor. Dá o melhor do seu tempo, dá o melhor dos seus recursos financeiros, dá o melhor das suas energias. E tem outros que fazem a obra de Deus com, sabe, às vezes dão lá, né? Dá uma oferta lá, né, na igreja. Uma ofertinha lá, né? Não dão o seu dízimo, por exemplo, dá uma oferta lá, né? Dá um pouquinho do seu tempo, um pouquinho, né, do seu tempo, né? Um pouquinho da sua energia. Não dão uma dedicação para Deus de verdade. Então tem gente que tá construindo, está usando na obra de Deus, né, no reino de Deus, tem gente que está construindo com material de primeira qualidade, ouro, prata e pedras preciosas. Mas tem gente que está construindo com madeira, com palha e com feno. E aí naquele dia, né, essa obra vai ser provada como que pelo fogo, diz aqui. Se a obra de alguém permanecer, esse vai receber galardão, é o que diz o texto, aí vai receber galardão. Mas se não permanecer, você vai até ser salvo, como que através do fogo, mas sofrerá ele dano, ou seja, não vai ter galardão, né? É o que diz o texto aí, tá certo? Então, bom, beleza, mas vamos voltar aqui, senão a gente não termina a aula hoje, gente, olha. Então, veja bem, tem bastante coisa aqui para a gente falar ainda. Deixa eu ver se eu dou uma corrida aqui. Então, eu estou falando aqui sobre o sexto argumento, a necessidade de um intervalo entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Por que é necessário esse intervalo? Segundo muitos
muitos teólogos. Por que é necessário esse intervalo? Primeiro, para que aconteça o tribunal de Cristo, onde vai ser determinado o galardão dos salvos. Não está em jogo aí se a pessoa vai perder a salvação, não é isso? Você já está salvo, você já está arrebatado, você já está lá no céu. O que vai ser determinado, né, é os nossos galardões, tá? E outra coisa que deve acontecer nesse intervalo, enquanto a grande tribulação está acontecendo aqui na face da terra, né, no céu tem o julgamento dos crentes, dos salvos, e a ceia das bodas do Cordeiro, tá? Que está relatada, gente, em Apocalipse 19. Vamos ler rapidamente lá? Apocalipse 19, vamos lá. A gente, mais aí alguns minutinhos a gente termina a aula. Se bem que eu acho que o pessoal tá gostando da aula aí, hein? Tô sentindo que vocês estão gostando. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Ó, vamos lá. Apocalipse capítulo 19, tá? Deixa eu ver aqui, olha. Vou ler mais uma frase aqui que eu coloquei no meu esboço, que diz assim, olha, só terminando a questão dos julgamentos, tá? Terminando a questão dos julgamentos, diz assim, isto se torna necessário também pelo fato de que quando voltarem com ele, né? Porque, irmãos, a igreja foi arrebatada. A igreja está com Cristo no céu. Quando Cristo voltar no final da grande tribulação para estabelecer o reino milenar, a igreja volta com ele. A igreja volta com ele, né? Então ele está dizendo aqui, ó, que esse julgamento, nesse momento, né, nesse intervalo entre o arrebatamento e a segunda vinda, esse julgamento ele se torna necessário pelo fato de que, quando a igreja voltar com Cristo, imediatamente a igreja vai tomar posse de sua parte no governo do reino terrestre. Porque, gente, a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo. Cristo vai ser o rei dos reis, né? No reino milenar. Ele vai reinar. Cristo vai ser o principal governante da face da terra no reino milenar. Mas nós vamos reinar juntamente com ele no reino milenar. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Aguarda aí. Mas para a gente começar a reinar com Cristo, a gente já precisa ter passado pelo julgamento. A gente precisa já ter recebido os galardões para a gente começar a reinar com Cristo. Esse é um argumento, né? Então, por isso que se acredita que o julgamento dos salvos para o recebimento dos galardões acontece entre o arrebatamento e a segunda vinda. Porque quando Jesus vem na segunda vinda, a igreja desce com ele, né? A igreja desce com ele. Já com os galardões, por quê? Porque Cristo estabelece o reino milenar e nós vamos reinar com ele. Nos 1000 anos, reinaremos com ele, certo? Bom, vamos lá. Olha, Apocalipse 19, né? Vamos ver aqui, é muita coisa, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas em Apocalipse 19, veja só, do verso 1 ao 10, a cena é colocada no céu. Olha aí, lembra que eu falei? Cenário do céu, cenário da terra, né? João está tendo a visão, ele está narrando. Uma hora ele narra o que está acontecendo no céu, outra hora ele narra o que está acontecendo na terra. Então, os 10 primeiros versículos do capítulo 19 de Apocalipse fala da cena no céu. No céu. Tá? E aí do versículo 11 para frente fala da cena na terra. Porque o versículo 11 diz assim, vi o céu aberto, aí o céu se abre, né? E eis um cavalo branco. E aqui, gente, o capítulo 19 de Apocalipse, principalmente do verso 11 para frente, vai falar do quê? Da segunda vinda. Aqui fala literalmente da segunda vinda, né? Esse texto fala especificamente, melhor dizendo, esse texto
Apocalipse 19:11 fala da segunda vinda de Cristo, quando ele vem para derrotar o anticristo, para derrotar o falso profeta. Ele vem para acabar com a desordem. Ele vem para acabar com a bagunça, né? A segunda vinda de Cristo em que todo olho verá. E a igreja está vindo com ele. Tá certo? Isso está narrado aqui em Apocalipse 19, do verso 11 para frente. Só que eu quero que você entenda isso. Do verso 1 ao 10, a cena está no céu. Do verso 11 para frente, a cena está aqui na terra, porque Cristo está voltando. Só que, na parte que está falando da cena no céu, está narrando a ceia das bodas do Cordeiro. Quer ver? Tá aí, ó. Capítulo 19, versículo 7, tá? Capítulo 19, versículo 7, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Porque são chegadas, olha aí, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, o relato, preste atenção aqui, a chave agora para você pegar, gente. O relato da ceia das bodas do Cordeiro está acontecendo no céu, antes da segunda vinda de Cristo, aqui na terra, em que todo olho verá, para estabelecer. Travou, né, gente? Infelizmente, dá uma travada, quebra aqui o meu raciocínio. Mas vamos lá, vamos de novo. Então, você tem aqui a Apocalipse 19, de 1 a 10, no céu. E nesse momento, as bodas do Cordeiro acontecendo no céu. Aí depois, na sequência cronológica, você tem a narrativa da segunda vinda de Cristo, né? Segunda vinda em que todo olho o verá, ele vindo para derrotar o anticristo e estabelecer o reino milenar, vindo com a igreja, inclusive, trazendo a igreja com ele. Tá? Então veja, cronologicamente, a ceia das bodas está acontecendo antes da vinda em que todo olho verá. Então, a ceia das bodas do Cordeiro acontece antes da segunda vinda, né? Da segunda vinda em que todo olho verá, né? A que a gente chama de revelação de Cristo, no final da grande tribulação. Então, acontece antes. Se acontece antes, tudo indica que a ceia das bodas, né, cronologicamente aqui, está antes da vinda e está no céu. Então, provavelmente, a igreja foi arrebatada antes. Por quê? Porque a ceia está acontecendo. Tá? Então, não sei se está dando para entender, espero que esteja dando para entender, né? Mas olha, ele fala aqui, deixa eu ver aqui. Ele fala assim: é manifesto que um acontecimento de tamanha importância levará algum tempo, né? Um acontecimento de tamanha importância, como a ceia das bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja, né? A igreja que é a noiva de Cristo, é o casamento da igreja com Cristo, de Cristo com a igreja. Então, esse autor, o Thyssen, né? Acho que é o Thyssen que escreveu isso aqui. Ele fala que é manifesto que um acontecimento de tamanha importância levará algum tempo. Né? Um acontecimento de tamanha importância, o casamento, por assim dizer, de Cristo com a sua igreja, né? Um acontecimento de tamanha importância levará algum tempo. Não podemos ficar a pensar que só ocupará um momento. Portanto, deverá haver um intervalo entre o arrebatamento e a revelação. Tá? Não sei se deu para pegar aqui, gente, né? Não sei se deu para pegar, mas o Apocalipse 19 está muito claro aqui. Primeira cena no céu, bodas do Cordeiro. Segunda cena, terra, Jesus voltando, né?
com a igreja para derrotar o anticristo e estabelecer o reino milenar. Bom, se a boda do Cordeiro está no céu antes da vinda de Cristo, então, né, sinal que a igreja já está lá no céu, sinal que a igreja já foi arrebatada. Tá certo? Então esse é mais um argumento que a gente tem aqui. Bom, e por último, tá? Por último, vamos lá. Por último, o 7º argumento aqui, em favor do arrebatamento pré-tribulacional, é um argumento muito bom também, viu, gente? Esse argumento é muito, muito bom mesmo. Muito bom. Porque é o argumento que trata das exortações à constante expectativa da volta do Senhor. Preste atenção nisso, gente. Eu vou ler mais alguns textos e a gente já vai terminar. Mas olha só. Preste atenção no que eu vou ler aqui. Várias passagens do Novo Testamento dão a entender que o arrebatamento da igreja está próximo, né? Você já deve ter lido várias passagens da Bíblia, do Novo Testamento, dão a entender que o arrebatamento está próximo, né? Por quê? Porque esses textos incentivam o cristão a vigiar, ficar atento, vigilante, tendo em vista que a volta é iminente de Cristo. A volta iminente de Cristo, né? Estas passagens se baseiam na presunção de que ele pode voltar a qualquer hora. Aqui é o argumento da iminência. Iminência. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. A iminência. As passagens bíblicas, elas dão a entender que o arrebatamento da igreja é iminente. Pode acontecer a qualquer momento, né? Agora, preste atenção, aqui que está a chave. Se a tribulação acontecer antes do arrebatamento, como os pós-tribulacionistas dizem, né? Se a igreja fosse passar por todo o período da tribulação, tá? Se a tribulação acontecesse, portanto, antes do arrebatamento, isso daria espaço para que o período de 7 anos da tribulação e os acontecimentos que ali se darão servisse de aviso prévio. Aí acaba essa coisa da iminência da volta de Cristo. Né? Porque, veja, se você vamos supor que a igreja não foi arrebatada, né? Vamos supor que a igreja não... Vamos por um momento imaginar que a igreja não é arrebatada antes da tribulação. Só para a gente fazer um exercício aqui de memória, de pensamento. Bom, aí você sabe que o anticristo está aí. Você já sabe quem é o anticristo. Você vai saber quem é o anticristo pelo acordo que vai ser feito com Israel. Você sabe. Né? Você vai saber no meio da tribulação que o anticristo vai quebrar o acordo. Está lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele vai quebrar o acordo. Então, sabendo que é a 70ª semana de Daniel, que a 70ª semana é composta de 7 anos, né? É a última semana de anos, portanto 7 anos. Se o anticristo quebra o acordo no meio da tribulação, então quanto tempo falta? 3 anos e meio. Então perdeu essa coisa da iminência. A gente poderia calcular, né? É como ele diz aqui, ó, assim sendo, né? Se fosse assim, né? Se a igreja ficasse aqui, essas passagens que a gente tem, que falam da iminência da volta de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento, elas perderiam um pouco o sentido. Por quê? Porque se a igreja está passando na tribulação, ela está vendo tudo o que está acontecendo, ela pode até calcular. Por exemplo, ver o anticristo quebrar o pacto com os judeus, bom, então falta 3 anos e meio para Jesus voltar. Dá até para calcular a vinda de Cristo. Tá certo? Então, desse modo, se perderia o senso de iminência que as passagens bíblicas enfatizam. Essa iminência que Cristo pode voltar a qualquer momento. Voltar para arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Quais são essas passagens? Eu vou citar apenas algumas, tá, pessoal? Vou citar apenas algumas. Ó, Mateus 24, 42.
Mateus 24, 42. Vamos lá, rapidinho. Mateus, não sei nem que horas são, eu estou sem relógio aqui e não aparece aqui na tela do Facebook a hora. Então, eu estou sem relógio aqui. Mateus 24, 42. Diz assim, ó. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Vigiai. Nós não sabemos que dia o Senhor vem. Agora, se a igreja não for arrebatada antes da tribulação, e a igreja ficar aqui na tribulação, a gente vai ver tudo acontecendo. Né? Vai dar até para calcular quantos meses faltam para a vinda de Jesus. Então perde a coisa da iminência. Esse senso de iminência fica perdido. Né? Quando a passagem fala vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora, quer dizer que pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer essa noite. Cristo pode nos arrebatar nessa noite. Os mortos em Cristo podem ressuscitar essa noite. A gente tem que viver, irmão, na expectativa do arrebatamento da igreja. É assim que o crente deve viver. A gente tem que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje mesmo. Tem uma frase que diz, né? Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje. Agora, se a igreja não for arrebatada antes, né? Então perde-se essa iminência, esse senso de iminência que essas passagens trazem, entende? Porque aí você começa a ver o anticristo agindo, você começa a ver ele quebrando o pacto, aí você vai poder calcular quanto tempo falta para a vinda de Jesus. Né? Vamos ver aqui outro texto. Mateus 25:13. Mateus 25:13. O que diz aqui? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A gente não sabe o dia nem a hora. O arrebatamento da igreja ele pode ser a qualquer momento. Tá certo? Ele pode ser a qualquer momento. Tá? Então vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Marcos capítulo 13. Rapidinho. Marcos 13, versículo 37. Marcos 13, 37. São 9h30 já, a irmã está falando para mim. Meu Deus, gente. Hoje eu passei demais do horário. Me perdoa, gente. Eu já vou aqui parar, tá? Marcos 13, 37. Diz assim. O que, porém, vos digo a todos. Vigiai. Jesus falando aqui, né? O que, porém, vos digo a todos. Vigiai. E o último texto, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Tá? Apocalipse 3:3 aqui é a carta à igreja em Sardes, lá daquelas 7 igrejas do Apocalipse. Então, Apocalipse 3:3 diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aliás, existem outras passagens que falam sobre essa figura, né? Jesus fala, né? Que é como ladrão, que as pessoas não estão preparadas. O ladrão vem quando você não está esperando. Cristo fala, minha vinda vai ser assim. Né? Quer dizer, tem esse senso de iminência, que pode acontecer a qualquer momento. Mas o argumento mas espera aí, se a igreja não for arrebatada, se a igreja ficar aqui durante a tribulação, à medida que você for vendo os fatos acontecendo, então dá para calcular até o número de meses que falta para Jesus voltar. Se a gente sabe que a grande tribulação vai durar 7 anos, se a gente sabe que no meio da tribulação o anticristo vai romper a aliança com Israel, então dá para calcular. Então, se a igreja não for arrebatada antes da tribulação, perde-se esse senso de iminência que essas passagens de exortação trazem, essas passagens, né,
de exortação à constante expectativa da vinda do Senhor, da volta do Senhor, tá? Bom, é isso, gente. Muito bom, foi muito bom a gente estar junto nessa noite. Agradeço a todos que participaram conosco, tá bom? Eu queria apenas pedir para vocês compartilharem, tá? Compartilha aí se você participa de algum grupo, compartilha aí nos grupos que você participa, né? Compartilha no seu perfil pessoal, curte, se você não curtiu ainda, curte aí, manda um coraçãozinho para mim aí, manda um joinha aí, tá? E comenta também, faz uns comentários aí, beleza? E aí, ó, essa foi a nossa 6ª aula, hein, gente? Mas tem mais, hein? Olha, a gente não falou ainda da grande tribulação, né? A gente vai falar do estabelecimento do reino milenar, a gente vai falar do estado eterno, a gente vai falar sobre, tem muito assunto que a gente vai falar ainda. A gente vai falar do anticristo, a gente vai falar um pouco mais sobre a figura do anticristo, do falso profeta, né? Tem bastante coisa que a gente vai falar ainda, tá? Então vai acompanhando aí, toda terça-feira, às 8 horas, às 20 horas, a gente tá junto aqui, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima aula, permitindo Deus.